Aos 53 anos, quando muitos acreditavam que Zinedine Zidane permaneceria para sempre no silêncio elegante que sempre marcou sua postura, o impensável aconteceu. Em um momento que ninguém esperava, o homem que mudou a história do Real Madrid, o arquiteto de uma era irrepetível, o ídolo eterno do Santiago Bernabéu, decidiu falar. E quando falou, o mundo do futebol tremeu. As palavras foram poucas, mas cortantes. O tom, frio. A mensagem, amarga. E o alvo, um nome que carrega o peso do futuro, da esperança e da pressão. Endrick, o jovem brasileiro, vendido como joia, tratado como promessa, anunciado como salvação. Agora colocado no centro de uma tempestade que ninguém viu chegar, mas que Zidane enxergou antes de todos. Zidane não gritou, não atacou diretamente, mas cada frase soou como um soco no estômago da diretoria do Real Madrid. Um recado pesado, cheio de entrelinhas, que expôs decisões internas, revelou tensões ocultas e levantou uma pergunta que ecoa nos corredores do clube mais poderoso do mundo. O Real Madrid está brincando com o futuro de Endrick? Foi então que Zidane deixou escapar algo ainda mais forte, algo que mudou completamente o tom da conversa. Com um olhar sério, quase nostálgico, ele foi direto. Se eu ainda fosse treinador do Real Madrid, Endrick não estaria vivendo isso. A frase caiu como uma bomba, porque não era apenas opinião, era experiência. Zidane lembrou, mesmo sem dizer nomes, que sempre soube proteger talentos, que sempre acreditou no tempo certo, que nunca transformou jovens em escudos para erros de planejamento. E então veio a parte mais dolorosa. Eu teria feito diferente. Eu teria preparado o Endrick passo a passo. Eu teria blindado esse garoto. E hoje, ele estaria caminhando para ser o melhor do mundo. O silêncio tomou conta, porque ali não falava um comentarista. Falava o treinador que fez história enquanto estava sendo retirado do comando. Falava alguém que venceu tudo, e mesmo assim foi descartado. Zidane deixou claro, sem vitimismo explícito, mas com emoção contida, que sua saída interrompeu um projeto. Eu estava construindo algo. Estávamos fazendo história. Mas decidiram mudar. E aí nasce o conflito perfeito dessa história. De um lado, Zidane, o herói silencioso, o estrategista que pensa no jogador antes do espetáculo, no ser humano antes do marketing. Do outro, uma diretoria fria, representando o vilão invisível. A pressa, os interesses comerciais, a obsessão por impacto imediato. Um sistema que não espera, que não protege, que cobra antes de formar. O clima ficou denso. A torcida entrou em choque. Analistas ficaram sem palavras. Porque quando Zidane quebra o silêncio, não é por acaso. Não é vaidade. É aviso. É alerta. É frustração acumulada. É alguém dizendo, eu avisei, e vocês não quiseram ouvir. E agora, com Endrick no meio desse fogo cruzado, o Real Madrid enfrenta um dilema histórico que pode definir anos de futuro. Ou o clube reconhece que errou no caminho, ou transforma mais uma joia em vítima de um sistema impiedoso. Ignorar Zidane pode custar caro. Ouvi-lo agora pode ser tarde demais. Porque quando um homem que fez história diz que teria feito diferente, não é arrependimento, é acusação silenciosa. Fique até o final. Porque o que vem a seguir não é apenas uma opinião, não é só um debate esportivo, é uma bomba emocional, prestes a explodir no coração do futebol mundial. Bola de futebol. Durante décadas, o silêncio de Zinedine Zidane foi confundido com elegância, postura ou humildade. Mas quem realmente conhece o futebol por dentro, quem entende os bastidores do poder, sabe que, no caso de Zidane, o silêncio nunca foi passividade. O silêncio sempre foi uma arma fria, calculada, usada apenas quando falar seria mais perigoso do que calar. Zidane nunca falou por impulso, nunca respondeu à pressão da mídia, mesmo quando foi provocado, criticado ou subestimado. Nunca se explicou, nem quando pediam explicações. Ele sempre soube que, no Real Madrid, cada palavra tem peso político, cada frase cria inimigos, cada declaração muda destinos. Por isso, Zidane escolheu o caminho mais difícil, calar. E cada palavra que ele evitou dizer, cada entrevista neutra, cada resposta curta, foi uma escolha consciente. Uma estratégia. Mas todo silêncio tem um limite. E quando Zidane, aos 53 anos, decide romper esse pacto pessoal que manteve por tanto tempo, isso não pode ser interpretado como um simples desabafo tardio.
Não é emoção. Não é nostalgia. Não é vaidade. É algo muito mais sério. É advertência. É o tipo de aviso que só vem quando alguém percebe que uma linha invisível foi ultrapassada. Porque algo aconteceu. Algo que não aparece nas manchetes. Algo que não foi explicado oficialmente. Algo que incomodou Zidane de forma profunda, quase pessoal. Não se trata de uma derrota em campo, não se trata de um resultado ruim, não se trata de uma crise esportiva comum. Zidane conviveu com pressão a vida inteira. Ele sabe perder. Ele sabe ganhar. Mas o que o incomodou foi diferente. O que o fez falar foi a sensação de que o Real Madrid começou a errar no lugar mais sensível possível. No futuro. Na forma como decisões internas estão sendo tomadas longe dos holofotes, em salas fechadas, onde o jogador deixa de ser pessoa e passa a ser ativo. Foi ali que Zidane percebeu que algo essencial estava sendo colocado em risco. E quando isso acontece, o silêncio deixa de ser virtude e passa a ser cumplicidade. Zidane escolheu falar porque calar já não era uma opção ética. Porque, para ele, havia algo maior do que sua imagem pública, maior do que seu conforto, maior até do que sua relação com o clube. Havia um limite que foi cruzado. E quando esse limite é cruzado, o silêncio vira traição aos próprios princípios. Endrick não é apenas um jogador. Ele se tornou um símbolo antes mesmo de se tornar adulto. Virou manchete, virou campanha, virou promessa vendida como certeza. Marketing, esperança, pressão. Tudo isso comprimido em um corpo ainda em formação, em uma mente que ainda está aprendendo a lidar com o silêncio, com o erro e com a frustração. O que deveria ser um processo virou um espetáculo antecipado. E é exatamente aí que mora o perigo. Zidane sempre foi um defensor obsessivo dos jovens talentos. Não no discurso bonito, mas na prática diária. Ele acredita que o talento é frágil, que precisa ser protegido como algo raro. Para ele, talento sem proteção não vira estrela, vira risco, vira ansiedade, vira medo de errar. Vira jogador que entra em campo pensando mais no julgamento do que no jogo. E quando Zidane observou Endrick sendo tratado como resposta imediata para expectativas gigantescas, algo soou familiar demais. Ele enxergou um filme antigo passando outra vez diante dos seus olhos. Um roteiro que começa com aplausos, aceleração, promessas irreais, e termina com cobrança precoce, desgaste emocional e abandono silencioso. Zidane já viu isso antes. Muitas vezes. Com muitos nomes que hoje quase ninguém lembra. Porque o futebol é cruel com quem cresce rápido demais. Ele não perdoa erros de tempo. Zidane sabe que o problema não é Endrick. Nunca foi. O problema é o peso que colocam sobre ele antes de ele estar pronto para carregá-lo. É exigir maturidade de quem ainda está aprendendo a ser jogador profissional. É transformar potencial em obrigação. Ao perceber isso, Zidane não viu apenas um jovem brasileiro em risco. Ele viu um sistema repetindo erros, ignorando a parte humana, priorizando o impacto imediato, o retorno rápido, o aplauso fácil. E para alguém que construiu carreiras vencedoras com paciência, confiança e leitura humana, isso é quase uma agressão aos próprios princípios. Zidane entendeu que Endrick não estava sendo preparado para vencer, estava sendo preparado para responder. Responder à imprensa, responder à torcida, responder ao marketing. E quando um jovem entra nesse ciclo cedo demais, o futebol deixa de ser liberdade e vira sobrevivência. Zidane não atacou nomes. Não citou dirigentes. Não apontou culpados de forma explícita. E justamente por isso, atingiu todos. Quem esperava um discurso emocional se enganou. O que Zidane entregou foi algo muito mais perigoso: lucidez. Palavras frias, quase clínicas, escolhidas com precisão cirúrgica, como quem sabe exatamente onde cortar para causar impacto sem levantar a voz. Ele não falou de partidas. Não falou de resultados. Não falou de títulos. Falou de tempo. Falou de maturação. Falou de responsabilidade institucional. 3 conceitos que, no futebol moderno, costumam ser ignorados quando a urgência pelo espetáculo toma conta. Para Zidane, esse foi o verdadeiro erro. O Real Madrid começou a confundir formação com vitrine, processo com produto, crescimento com espetáculo. Suas palavras carregavam uma crítica silenciosa, quase desconfortável, porque ele não estava questionando o talento de Endrick. Estava questionando o ambiente. Estava dizendo, sem dizer, que
Que o clube que sempre foi referência em construir craques com paciência agora parecia seduzido pela pressa, pelo impacto imediato, pela narrativa fácil. E quando isso acontece, a formação deixa de ser um compromisso e vira um risco calculado. Para quem entende o idioma de Zidane, um idioma feito de pausas, olhares e frases incompletas, a mensagem foi cristalina. Ele estava alertando que algo precioso estava sendo acelerado além do limite saudável. Que um talento que deveria ser protegido com calma estava sendo exposto cedo demais a um sistema que cobra antes de cuidar. Zidane não falou em erro. Falou em desvio. E isso é ainda mais grave. Porque, no fundo, Zidane estava defendendo uma ideia que sempre guiou sua carreira como treinador. O clube é responsável pelo jogador antes que o jogador seja responsável pelo clube. Quando essa lógica se inverte, quando a instituição começa a exigir maturidade que ela mesma não oferece, o problema deixa de ser individual e passa a ser estrutural. O peso das palavras de Zidane não estava no tom. Estava no contraste. Um homem que construiu dinastias com paciência agora observava o Real Madrid agir como alguém que não quer esperar. E quando alguém como Zidane decide falar sobre isso, não é opinião. É diagnóstico. O tom amargo que marcou as palavras de Zidane não nasceu do ressentimento. Não veio da mágoa pessoal, nem de um ego ferido. Veio de algo muito mais profundo e doloroso. Decepção. A decepção de alguém que não apenas passou pelo Real Madrid, mas ajudou a moldar sua alma recente. Alguém que construiu uma era vencedora sustentada não apenas por títulos, mas por equilíbrio, confiança e, acima de tudo, leitura humana dos jogadores. Zidane sempre acreditou que grandes times não se constroem apenas com números, estatísticas ou projeções de mercado. Eles se constroem entendendo pessoas, entendendo limites, entendendo o momento certo de exigir e o momento certo de proteger. Foi assim que ele transformou talentos em campeões. Foi assim que ele ganhou tudo. Por isso, ao observar o Real Madrid tratar Endrick como ativo estratégico antes de tratá-lo como jovem atleta, algo se rompeu dentro dele. Não era apenas uma discordância técnica. Era a sensação clara de que o DNA do clube estava sendo distorcido. O Real Madrid que Zidane conheceu sempre foi duro, exigente, mas também sabia esperar. Sabia lapidar. Sabia esconder o jovem do fogo quando necessário. Agora, aos olhos de Zidane, o clube parecia inverter prioridades. Primeiro o impacto, depois o processo. Primeiro a vitrine, depois o cuidado. Primeiro o retorno, depois o ser humano. E é exatamente isso que torna o recado tão duro. Porque ele não veio de um rival. Não veio de um crítico externo. Não veio de alguém ressentido por ter sido afastado. Veio de alguém que ama o Real Madrid. De alguém que se sente parte da história. De alguém que fala como quem diz, isso não é quem nós somos. Zidane não acusou. Ele lamentou. E no futebol, a lamentação de quem construiu uma era vencedora pesa mais do que qualquer ataque. É o tipo de dor silenciosa de quem percebe que aquilo que ajudou a criar começa a se afastar dos próprios valores. É o olhar de alguém que não quer destruir, mas evitar que algo precioso se perca. No fundo, Zidane estava dizendo algo simples e devastador ao mesmo tempo. Quando um clube começa a ver jovens como ativos antes de vê-los como pessoas, ele começa a perder a própria identidade. Publicamente. Silêncio. Nenhuma resposta oficial. Nenhuma nota. Nenhuma tentativa de confronto. O Real Madrid escolheu a postura que domina como poucos, a do controle absoluto da narrativa. Para fora, tudo parecia normal. Treinos, entrevistas neutras, discursos ensaiados. Mas por dentro, o cenário era outro. Internamente, tensão. Uma tensão espessa, difícil de disfarçar, que se espalhou como fumaça por corredores fechados, reuniões discretas e conversas que jamais chegam ao torcedor. As palavras de Zidane não ficaram no ar. Elas desceram, entraram, se alojaram nos lugares onde decisões reais são tomadas. Porque quando Zidane fala, não é ruído de imprensa, é autoridade histórica. Cada frase ecoou em salas fechadas, em olhares cruzados, em silêncios longos durante reuniões que terminaram sem conclusões claras. Ninguém quis assumir o impacto, mas todos sentiram. Ignorar Zidane é arriscado. Não por medo pessoal, mas pelo que ele representa. Ignorar Zidane é ignorar alguém que venceu tudo, que conhece os códigos do clube, que entende o Real Madrid por dentro. Por outro lado, respondê-lo é ainda mais perigoso, porque responder significa admitir falhas.
Admitir que algo pode ter saído do eixo. E o Real Madrid, historicamente, odeia admitir falhas. Prefere o silêncio estratégico ao reconhecimento público de um erro. Foi nesse clima que o nome Endrick começou a mudar de lugar dentro do clube. Antes, era vitrine. Era promessa. Era manchete planejada. Agora, passou a ser tratado com cautela. Em reuniões internas, o tom mudou. Endrick deixou de ser apenas símbolo do futuro e passou a ser visto como uma variável sensível. Algo que precisa ser administrado com cuidado para não se transformar em problema maior. Esse deslocamento é silencioso, mas revelador. Quando um clube como o Real Madrid para de falar publicamente e começa a discutir internamente com cuidado excessivo, é sinal de alerta máximo. Significa que a confiança absoluta deu lugar à dúvida estratégica, que o discurso otimista cedeu espaço ao cálculo frio, que a pergunta já não é quando Endrick vai brilhar, mas como evitar que isso dê errado. E tudo isso aconteceu sem uma única coletiva, sem uma palavra oficial, apenas pelo peso de alguém que ousou dizer o que ninguém queria ouvir. Zidane não criou a crise, ele expôs a fissura. E quando uma fissura aparece no Real Madrid, ela nunca é pequena, apenas estava escondida. Enquanto tudo isso acontecia, Endrick seguia sorrindo para as câmeras. Treinava, cumpria protocolos, respondia com educação. Fazia exatamente o que se espera de um jovem exemplar dentro de um clube gigante. Por fora, parecia seguro, preparado, pronto. Mas quem entende o peso daquele escudo sabe que, por trás do sorriso treinado, existe um garoto cercado por expectativas irreais. Expectativas que não pedem crescimento, exigem resultado imediato. O futebol moderno cobra maturidade de quem ainda está aprendendo a errar. Cobra frieza de quem ainda sente. Cobra liderança de quem ainda está se descobrindo. Endrick virou vitrine cedo demais. E quando isso acontece, o sorriso deixa de ser espontâneo e passa a ser defesa. Defesa contra o julgamento, contra a cobrança, contra o medo de falhar. Foi nesse contexto que a fala de Zidane ganhou um significado ainda mais poderoso. Porque ele não entrou em cena como salvador barulhento, não usou emoção para defender Endrick, não fez discurso inflamado. Zidane assumiu um papel muito mais raro, proteção silenciosa. Ele defendeu Endrick com lógica, com experiência, com leitura humana. Falou de tempo. Falou de processo. Falou do que quase ninguém quer ouvir quando o talento é grande demais. Calma. E foi exatamente essa frieza racional que abriu os olhos de muitos torcedores. Porque, ao invés de romantizar o talento ou exagerar os riscos, Zidane apontou para o verdadeiro problema. Talvez o problema nunca tenha sido Endrick. Nunca tenha sido sua idade, seu futebol ou sua personalidade. Talvez o problema seja o sistema que transforma jovens em soluções imediatas, que confunde potencial com obrigação, que cobra antes de cuidar. Zidane deixou claro, sem acusar diretamente, que quando um garoto entra em campo pensando mais no que precisa provar do que no que pode criar, algo já está errado. O talento começa a jogar com medo. O futebol perde leveza. E a promessa começa a carregar um peso que não deveria ser dela. Ao falar, Zidane não tentou controlar o destino de Endrick. Ele tentou frear a máquina que gira ao redor dele. Uma máquina que não sente, não espera, não protege. Uma máquina que só acelera. E quando alguém como Zidane tenta puxar o freio, não é por drama, é porque ele já viu onde essa estrada termina. E chegando a esse ponto, eu quero falar de forma humana, sem personagem, sem exagero, olhando nos seus olhos como alguém que ama futebol de verdade. Essa história não é só sobre Zidane, não é só sobre Endrick, e nem apenas sobre o Real Madrid. Ela é sobre escolhas, sobre tempo, sobre o peso que colocamos em pessoas jovens quando esquecemos que, antes de atletas, elas são seres humanos. Zidane falou porque já viveu isso, porque já viu talentos se perderem, porque já esteve do outro lado. E quando alguém com a história dele decide quebrar o silêncio, vale a pena parar e escutar. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer de coração. Esse conteúdo não foi feito no impulso. Foi feito com pesquisa, com cuidado, com dedicação e, principalmente, com respeito por você que está assistindo. Cada palavra aqui foi pensada para informar, provocar reflexão e entregar algo que vá além do óbvio. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você parou para pensar, deixa o like. Isso ajuda mais do que você imagina. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora
Porque aqui a gente não trata o futebol como manchete vazia, a gente trata como história, como emoção, como responsabilidade. E eu vou pedir algo direto, sem vergonha nenhuma. YouTube, algoritmo, entrega esse conteúdo para mais pessoas. Que ele chegue a 1 milhão de pessoas, porque ele foi feito com verdade, com muito trabalho e com amor por quem acompanha esse canal. Não é clickbait. Não é grito vazio. É conteúdo pensado para quem ama futebol e respeita quem está do outro lado da tela. Obrigado por ficar até o final. Obrigado por confiar no nosso trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Bola de futebol.